Olá, meus amigos, minhas amigas, irmãos em Cristo. Estamos de volta para darmos continuidade à nossa apresentação a respeito do Espiritismo no universo. Sim, como dissemos na primeira, sendo Deus Espírito, não tenho dúvidas que somos a sua imagem e semelhança, quer dizer, somos espíritos. Não poderíamos ser outra coisa que não fosse espíritas. Nós vamos encontrar diversas citações. Quando, por exemplo, Jesus, ao conversar com a samaritana e pedir-lhe água, ela sabia da divergência entre judeus e samaritanos. E lhe disse: se soubesses quem eu sou, tu não me pedirias água. E Jesus lhe diz: se tu soubesses quem eu sou, tu me darias dessa água para matar a minha sede. Eu te daria da água da vida, que mataria a sua sede eternamente. E naquele diálogo, Jesus enfatiza que chegaria o tempo em que não seria preciso os templos para adorar o Pai, porque ele seria adorado em espírito e em verdade. Não resta dúvida. Da mesma forma que um dos companheiros do codificador, dando seguimento ao raciocínio lógico do professor Rivaio, diz que Deus é um espírito na natureza. É um espírito na natureza, indicando-nos que no ar, na água, nas flores, nos rios, nos mares, nas matas, ali está Deus. E quando nós entendemos isto e passamos a seguir as suas orientações, trazidas na Bíblia, apresentadas no evolucionismo, nós vamos encontrar tudo isso. Porque lá adiante, um cidadão chamado Lavoisier, ele diz que em a natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E nós vamos ver essa transformação se adaptando à época da gente. Essa transformação em nós. A vida é única. As existências são várias. E são essas existências que faz de nós
o que somos hoje. Tudo isto em cima do que fomos ontem e o que seremos amanhã. Cabe apenas a cada um de nós mudarmos as nossas condições de vida. É através dos nossos atos, é através dos nossos pensamentos que vamos modificando a nossa trilha. O Espiritismo não é religião. Religião, ela tem os seus mestres, os seus padres, pastores. O Espiritismo é uma doutrina, assim catalogada pelo codificador. Ela é abrangente. Ela é abrangente. Ela abrange ciência, a filosofia a explicar a religião e nós conscientemente a adotamos como religião. Observem os senhores como é que as coisas acontecem. Os fenômenos espirituais sempre aconteceram no decorrer desde a formação do planeta Terra, no qual vivemos, até os dias atuais. E foram poucos os que entenderam esta evolução, como as que estamos vendo nos dias atuais. No Livro dos Espíritos, tem o item 50 e alguma coisa, que fala desta evolução. Justamente quando aborda o que está havendo no mundo atualmente. Está havendo pouca coisa. É a evolução. É a evolução, meus amigos. Ah, mas está havendo muita violência. Sim, daí. Está havendo, sim. E já nos foi dito há muito tempo que é preciso que haja a destruição. Mas é preciso que haja a destruição para que haja a reconstrução. E quando o homem não o faz por conta própria, a própria natureza se encarrega de fazê-lo. No primeiro áudio, uma pessoa me respondeu que foi a respeito da Bíblia, que concordava e que os escritos bíblicos foram manipulados. Eu respondi, como responderei a todos vocês que me questionarem dentro do que eu penso, dentro do que eu vou pesquisar, e procurando responder sem nenhuma firula, responder para que não deixe dúvidas entre nós. E o nosso irmão Clóvis,
que é o idealizador desse trabalho, é o editor, ele vai repassar isso para os senhores de uma forma diferenciada. Então nós vamos ver no livro dos médiuns, não é o caso que eu não vou entrar nele agora. Mas no livro dos Espíritos nos é mostrado inclusive tem isso no Momento Espírita, nos é mostrado o panorama do mundo. Nos assusta a desolação, crianças famintas, mulheres suplicando isto, aquilo. Mas tudo isto faz parte da evolução dos mundos. Porque muitas dessas coisas acontecem para que sejamos tocados no coração, para que sejamos tocados a ajudá-los, implantando um benefício em nós para ajudar aos irmãos que tanto necessitam. Então, não é difícil entendermos isto. O difícil é o trabalharmos para eliminar de nós os vícios e as paixões que ainda existem em cada um de nós. É muito difícil. O chamamento da carne é muito grande. E a luta entre o espírito e a carne é muito grande. É muito grande o despojar-se dos bens materiais para chegarmos aos bens espirituais. Sem entendermos, apesar dos açoites que a vida nos dá, que não levamos nada daqui. Levamos apenas os benefícios adquiridos durante a existência, quando aprendemos, quando aplicamos esse aprendizado, quando melhoramos as condições de cada um dos que nos cercam, e no final de tudo, só é o que levamos para o túmulo. E diz Pietro Ubaldi, é o eterno crescimento do berço ao túmulo, do túmulo ao berço, essas linhas sempre se cruzando numa grande espiral, aprendendo na espiritualidade e pondo em prática no mundo físico e crescendo sempre. Aí dizem que as pequeninas aves dos céus, que são os espíritos amigos, meus irmãos, a cantar aos nossos ouvidos, e nós estamos surdos a esses cantos. Mas eles estão a todo instante cantando. E nós não percebemos isto. E é aí que vamos nos lembrar de uma figura
que estava a lamentar-se porque ninguém entendia o seu canto, era um pássaro, a percorrer todos os lugares. O órfão, que chorava porque está sozinho, e encontra braços amáveis que o adotam. Do esposo, que perde a esposa, lá adiante, encontra alguém que lhe dá o carinho que ele tanto precisa. Até que ele, cansado de buscar, ele pousa numa árvore e embaixo ele ouve um soluçar. Era um homem. E ele voa, pousa no ombro desse amigo e pergunta-lhe: por que choras? E aquele homem aponta para diante. Eu choro porque, veja, aí mostra uma paisagem, os homens a se degladiarem, a baterem um no outro. Sabem quem são aqueles? A ave não. Aqueles são os homens, meus irmãos, que o Pai a mim entregou e que não me escutam. E cai uma lágrima que o pássaro de imediato voa para colhê-la no voo. E sente o amargor daquela lágrima. A partir dali, ele vira-se para o cidadão, que era nada mais e nada menos do que o Cristo. A partir de hoje, eu cantarei em todos os recantos da terra, sem me importar quem queira me ouvir, porque eu vejo que você foi sacrificado no Gólgota por eles, e eles não te entenderam. E assim sai a voar, a cantarolar. Era um pássaro quase insignificante, o rouxinol, que tem um canto bonito. Não tem um canto de muitas aves que tem por aí, com cantos maviosos, mas tem um cântico bonito. E é assim, meus irmãos, que nós devemos seguir o caminho. É assim que nós devemos seguir os passos daquele que nos ensinou e que nos ensina até os dias de hoje. É o Cristo de Deus que se comprometeu a estar conosco até a consumação dos séculos. E é assim que nós vamos nos despedir, por enquanto, rogando a todos vocês que curtam, comentem, critiquem, para que nós possamos melhorar nisto ou naquilo, complementar o que deixamos de fazê-lo. Muita paz e até a próxima.